Fala, turminha! Muito boa tarde. Que Deus possa abençoar a tarde de cada um de vocês. Vamos fazer uma revisão rápida da aula de Breaker Block aqui, porque ficou algumas dúvidas e eu vou explicar para vocês aqui no fato de como usar esse Breaker Block, por exemplo, tá? O que vocês devem entender sempre no fato do Breaker Block, que é o seguinte: nós temos lá o movimento caminhando. Opa. O mercado começa a fazer sua movimentação de impulsão, retração, impulsão, retração e impulsão. O que acontece nesse cenário? Deixa eu apagar esse marca d'água aqui. Cadê? Ué, mudaram aqui? Ah, agora... Nossa, eu nem vi que mostra tudo isso. Eles mudaram. Bom, beleza. Vamos lá, vou deixar salvar a Vax aí, sem ficar tranquilo. A gente tem lá o movimento. Nem vi que eles tinham atualizado. Temos aqui o movimento, certo? Como que a gente lê esse movimento aqui? O mercado, ele tá numa pernada, numa tendência de alta. Então o mercado tem a sua primeira movimentação sendo aqui nessa base. Faz um fundo e rompe um topo, formando um boss, dando continuidade à movimentação principal. Quando o mercado faz o seu processo de mitigação, que é quando ele vem testar as suas bases para ativar essa estrutura, eu já disse para vocês que quando o mercado não pega essa liquidez dessa base, por exemplo, e ele, vamos supor que ele respeita aqui, né? Ele faz isso aqui, ó, e ele sobe, claramente o mercado vai dizer para você que ele vai voltar. A grande diferença é que quando ele voltar, ele perde essas bases, essas zonas aqui, porque aqui tende a ser um fake boss, porque ele não validou a captura da liquidez, no caso. Então repare que nesse movimento, ó, a gente tem aqui a leitura entre o nosso boss, né? E aí aqui o mercado, ele vem e ele faz uma captura de liquidez, que a gente pode até colocar isso aqui como um fake choque. Então ele fez uma armadilha para os vendidos, né? Ele tirou os comprados, capturando o stop dessa região, e ele basicamente ele fez uma validação da estrutura. Então ele quebrou uma nova estrutura interna aqui, né? Nesse caso externa, que é macro, e deu continuidade ao movimento principal do mercado. Certo? Então eu tenho uma pernada aqui totalmente validada. Então aqui, ó, eu tenho o meu order block validado. Certo? Meu order block validadíssimo, que é isso aqui que a gente quer. O mercado valide o order block para a gente comprar. Porque é essas regiões que a gente busca, né? Quando a gente vai buscar por operações. Nossa, que feio que tá aqui. É esse tipo de movimento que a gente quer. Porém, vamos supor aí que passou algum momento e aí o vendedor resolveu descarregar esse mercado. Dentro dessa pernada válida, o mercado ele começa a fazer um movimento assim, ó. Aí, ao invés de segurar, ele finge que vai e ele faz assim, ó. Plau. O que você tem aqui? E aí entra a questão assim, ó. O mercado furou o seu order block. Ele passou reto, tá? E ele fez uma reversão de tendência. Ele fez um choque dentro do movimento. E esse cara era uma zona validadíssima. Ele era um order block validado, porque o mercado capturou a liquidez, rompeu o topo, mas em determinado momento do mercado, o vendedor foi mais forte e resolveu empurrar o mercado para baixo. Leve em consideração lá para vocês terem base a queda de 2022, certo? Nesse momento. Então, quando o mercado passa por esse order block, por exemplo, nessa região de preço, ele deixa aqui o FVG, nesse movimento, na mesma altura do order block. O que esse cara é? Esse cara é nosso breaker block. Porque o institucional, nesse caso dessa leitura, nesse caso aqui, o próprio institucional que fez essa captura de liquidez aqui, provavelmente foi ele que resolveu derreter o mercado. Ele que armadilhou a galera para colocar a galera na compra e depois ele usar a mesma zona como uma inversão de posição ou realização.
Então, se o mercado passar dentro dessa região, de uma região validada, por exemplo, e ele basicamente deixar um FVG na mesma altura, e nós temos aqui o nosso breaker block, tá? E ele é utilizado para vendas no mercado de futuros ou compras no mercado de spot e futuros, dependendo do contexto, certo? Deu para entender a explicação? Vou usar aqui para vocês Avalanche como exemplo no gráfico aqui. Vai um vídeo ao ar, mas basicamente aqui, ó, a gente tem dentro de um movimento interno em Avalanche algo bem interessante. Porque quando eu analiso o gráfico mensal, e eu só falando da estrutura maior aqui, né, são tudo movimentos internos desde que a mínima tá aqui, a máxima tá aqui. Então tudo que tá ocorrendo aqui dentro é movimentos internos, certo? É manipulação do mercado. Então eu tenho essa base de movimento maior, que ó, é um choque, certo? Que é isso aqui que depois da grande queda lá de 2022. Beleza? Então eu tenho essa mínima com essa máxima. Entenda que quando o mercado deixa a sua zona aqui, ó, ele vai lá, impulsiona, quebra a estrutura e ele volta a testar aqui no candle mensal. Então o mercado no gráfico mensal. Então o mercado ele deixa uma base de suporte. Para vocês terem base, cada zona disso aqui, cada candle disso aqui tem 30 minutos. Então, ou 30 minutos, 30 dias. Então você já sabe que para formar uma liquidez em 30 dias é uma baita liquidez, né? Aí o mercado vem, ó, renova a mínima mensal, não consegue dar continuidade, renova a mínima mensal. E aí então o mercado renovou aqui duas mínimas mensais. Ele está validando o movimento. Cadê o topinho mensal aqui que a gente tem fora o topo maior lá? Isso aqui, ó. Certo? Ó, impulsionou, retraiu, impulsionou. Então, de dentro desse movimento interno, eu tenho um outro movimento interno. Ó. Aonde o mercado quebrou. Tudo isso pelo gráfico mensal. Então, esse cara aqui, ó, ele é um order block. Esse cara, ele é um order block que a gente chama de displacement. Certo? Ele é o início de um displacement. Repare que eu tenho ele como uma região validada. Tá vendo o FVG aqui no candle em cima do order block, ó? Tá vendo isso? Então repare que quando o mercado valida esse movimento que ele vem aqui, mesmo que seja interno, ele faz uma nova quebra de estrutura internamente, então ele indica que ele, na teoria, faria isso aqui, ó. Isso, eu não estou contando essa estrutura. Eu estou contando o interno do interno, vamos dizer assim. Por isso que eu falo para vocês que quando vocês começam a olhar movimentos isolados, a maioria se perde. Recentemente eu tenho falado bastante sobre vocês, porque até no próprio YouTube aberto, eu vejo que a galera tá se perdendo totalmente, porque a galera tá olhando o gráfico de 4 horas e 60 minutos para operar a longo prazo. Isso é um tiro no pé. É tipo o jogo do tigrinho. Basicamente é a mesma coisa. Principalmente para os caras que tem o YouTube aí e tem corretora como parceira, é a mesma coisa do tigrinho, só muda o nome. Então por isso que eu falo para vocês não focarem em tempo gráfico curto antes de estudar. Primeiro vocês estudem para depois vai para tempo gráfico pequeno. Mas quanto menor o tempo gráfico, mais fácil é de você errar. Certo? Então eu tenho esse movimento, eu tenho esse order block. E tem esse cara que é um FVG. Reparem nesse movimento então que acontece. Olha lá como eles anulam o movimento. Isso aqui era um topo. Então o que o mercado disse aqui, ó? Ele fez uma manipulação da manipulação. Ele colocou a galera na compra, lembra que era o alto infinita? Aí ele foi lá, pegou a liquidez de 30 dias, ó, e começou a cair. Cair. Quando ele chegou no order block, que a expectativa era para ele fazer isso aqui, ele deixou um FVG na altura do order block, ó. Então esse order block, ele virou o quê? Um breaker block, pessoal. Então a expectativa é que o mercado agora faça isso aqui, ó. E ele caia, para depois ele voltar a subir. E aí vocês vão ver, não sei se vai ao ar, qual vídeo vai primeiro. Se é esse aqui ou o da Avalanche da moeda da semana, né? Mas aí depois vocês vão entender de qualquer forma, independente de qual vai em primeiro ou qual vai depois nesse movimento de queda que eu tô falando aí, tá? Então, basicamente, isso é um breaker block. Porque ele furou a zona aqui com o FVG. Isso é o breaker block que eu uso. Seja ele na compra ou seja ele na venda
dependendo da movimentação. Existem outros tipos de order de breaker blocks, perdão, por ter falado errado? Sim. Existe, por exemplo, ele ser um order block mesmo, né? Deixa eu achar pelo semanal aqui. Vamos colocar isso aqui. Existe o breaker block do mercado passar sem deixar o FVG, mas ele perde a estrutura e depois o mercado acaba segurando e cai. Mas sem deixar o FVG igual a gente teve aqui, por exemplo. Eu não uso, tá, pessoal? Eu tô tentando ver se eu acho aqui algum exemplo prático. Ó, aqui, ó. Isso aqui era um order block vendedor. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui era um order block vendedor. Repare que quando esse candle passa aqui, ó, a gente não tem o FVG na mesma altura. Tá vendo que o pavio do candle que vem depois é aqui, ó. Olha lá onde o mercado veio fechar. Ele não fechou por um acaso, ele fechou propositalmente. Porque os robôs sabem disso, né? As ordens, quem fez esse order block foi os robôs. Então ele sabe ali onde eles vão comprar, onde eles vão vender. Tá? Nada é por acaso no mercado. Agora, se ele passa essa região deixando aqui um FVG nessa altura, provavelmente o mercado tornaria um breaker block aqui para fazer isso aqui. Agora, do jeito que ele tá aqui, o mercado voltando, ó, eu não utilizo ele como breaker block. Por quê? Não tem FVG. Vai ter casos que vai segurar? Vai, mas são raros. Beleza? Deu para vocês entenderem? Então, essa é a explicação. Do breaker block, basicamente é isso. É uma zona que a gente tinha um order block comprador, ele vai virar um order block vendedor, daí ele tem o nome de breaker block. Mas para a gente utilizar ele, que nem o caso do Ethereum, por exemplo, lá no passado, ó, para a gente utilizar ele igual aqui, ele tem que ter esse FVG aqui, ó. Então, ó, ele era um breaker block, um order block vendedor no Ethereum, né? E quando ele fez o rompimento desse order block vendedor, ele passou rasgando tudo aqui para cima, ó, deixando um FVG. Então isso aqui é um sinal de força, né, de rompimento. Então aí quando o mercado volta, a gente usa ele como um breaker block. Belezinha? Então espero que eu possa ter sido claro nessa revisão. E é isso. Fiquem com Deus. Até mais. Fui!